Graças e paz, meus irmãos. Amém. Mais uma vez, nós estamos na casa do Senhor, com o coração muito feliz, né? Por tudo aquilo que Ele tem feito e vem fazendo entre nós. Chegamos mais uma vez, quinta-feira, agosto, como já falamos na semana passada, onde nós comemoramos o mês da Juventude Batista, tá certo? Então, mais uma vez nós teremos a oportunidade, nessa quinta, de ver jovens aqui nos servindo e nos abençoando também nessa noite, tá certo? Mas antes de mais nada, vamos orar ao Senhor. Eu acredito que você tem motivo suficiente para agradecer a Deus, para colocar diante dEle. Eu acredito que os irmãos estão vendo aqui 70% concluído a nossa decoração do congresso que se inicia amanhã. Bel mandou uma foto para mim. Pastor, não acabei não, mas amanhã de manhã eu finalizo. Está tudo em ordem. E aí, aqueles que puderem também estar conosco no final de semana será uma bênção, tá certo? Mas vamos agradecer a Deus nessa hora. Agradecer pela vida, pela família, agradecer pela saúde, agradecer pelos filhos, agradecer pela provisão. O Senhor tem sido muito bom para conosco. Senhor, muito obrigado. Louvamos o Teu nome, porque se estamos de pé é porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Obrigado, Deus, porque apesar dessa correria gigantesca que está na nossa vida, nós podemos ver de maneira tão clara a Tua mão sobre nós. Obrigado pelos livramentos, Senhor. Ontem mesmo fui livrado de algo, acidente de carro, muito obrigado pelo livramento. Coisas que nós nem pensamos, Senhor, mas o Senhor tem colocado a sua mão sobre nós, nos protegendo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelos livramentos visíveis e invisíveis. Obrigado, Senhor, pela saúde. Nós oramos por pessoas que necessitaram no domingo. E nós cremos que o Senhor continuará restaurando saúdes no nosso meio. Nós te pedimos que aqueles que estão com a saúde em dia, que o Senhor os sustente, Senhor, fazendo com que a cada dia eles perseverem. E aqueles que necessitam, Senhor, de um auxílio na área da saúde, Senhor, vem agindo em nome de Jesus, fazendo com que irmãos nossos deem testemunho daquilo que o Senhor irá fazer e vem fazendo na vida deles. Obrigado porque o Senhor nos fez chegar até aqui, Senhor. Apesar da correria da vida, muitos vieram do trabalho, outros conseguiram passar em casa, mas muitos chegaram aqui da correria, Senhor, do trabalho secular. Muito obrigado, Senhor, porque nós chegamos aqui com o coração aberto para receber do Senhor. Mas antes de tudo, nós queremos entregar ao Senhor no nosso melhor. Entregar porque é isso que nós temos que fazer. É entregar ao Senhor aquilo que é teu. E a nossa vida é tua, Senhor. Por isso nós colocamos diante do Senhor essa noite. Nós te pedimos por tudo aquilo que nós vamos viver nessa noite. Por tudo aquilo que nós vamos cantar, pela palavra que vamos ouvir. Nós colocamos tudo diante do Senhor, para que chegue, Senhor, diante do Senhor como um aroma suave. Louvamos o Teu nome e já Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra lá, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Nós vamos ler capítulo 5. 1 Tessalonicenses 5. Nós vamos ler a partir do verso 1 ao verso 11. Amém? Vamos ler junto, irmãos? De 1 a 11, está aqui na tela, na nova versão transformadora. A palavra do Senhor diz assim, leiamos todos juntos. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre como isso acontecerá. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como um ladrão à noite. Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então pensaste que
Amém. Essa é a mensagem do Senhor. Portanto, que possamos continuar edificando uns aos outros, amando uns aos outros, entendendo que o Senhor Jesus e o Senhor Deus já tinham um plano preparado, como diz o texto. Nós que vivemos na luz, possamos dar bom testemunho disso no Senhor. Amém, meus irmãos? Nós vamos continuar louvando ao nosso Deus nesse momento com os hinos. Hoje. Vamos começar com o 319, Abrigo Perfeito. Hoje nós vamos ter o nosso pastor Paulo Sérgio no violão e ainda nos ajudando na voz. Seu Francisco não veio porque está com a garganta inflamada. Faz sentido. Um jovem, meu pastor. Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho, pois, toda a proteção. Vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Os perigos que me cercam muitos são, fortes tentações assaltar-me vêm, hostes infernais formadas sempre estão, combatendo todo o bem. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. O meu Deus não me abandonará, porém, onde o mau poder venha me atacar, Ele me protege como lhe convém, nunca irei desanimar. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Eu guardado estou andando em seu amor, abrigado em seu divinal poder. Sim, prossigo vitorioso sem pavor, por não ter de que temer. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Abrigo Feliz, 320.
Abrigado em meu Jesus, há descanso e paz. Tenho alívio quando aflito, paz darás, estou contrito. Abrigado em meu Jesus, há descanso e paz. Confiando em seu amor, tenho paz. Tenho paz e perdão e prazer. Confiando em seu amor, tenho paz e perdão e prazer. Confiando em seu amor. Garantido por Jesus, há perdão, perdão, há perdão real, perfeito e poder pra andar direito. Garantido por Jesus, há perdão, perdão, confiando em seu amor, há perdão. Tenho paz e perdão e prazer. Abrigado no Senhor, tenho paz e perdão e prazer, confiando em seu amor. Trabalhando por Jesus, há prazer, prazer. É prazer contar a história de Jesus, o Rei da Glória. Trabalhando por Jesus, há prazer, prazer. Confiando em seu amor, há prazer. Tenho paz e perdão e prazer. Confiando em seu amor, tenho paz e perdão e prazer, confiando em seu amor. Amém. Graças a Deus. Nesse momento nós vamos continuar orando ao Senhor. É o nosso momento de oração. E eu, nessa noite, quero fazer uma oração específica por algumas faixas etárias da nossa igreja. Quero começar orando pelos juniores. E aí, conversando com alguns amigos, a fase passa tão rápido, né? Um dia desse, eu particularmente cheguei na PIBA aqui em 2014, 11 anos, né, vamos fazer aqui. E aí eu via João pequenininho e agora João já é o jovem aqui da nossa igreja. Então, o que dirá vocês que já estão aqui uma boa caminhada e passa muito rápido essa fase. Passa tão rápido que a gente precisa orar para que ele não se desvie dos caminhos do Senhor. Orar para que eles sejam fortalecidos e a fé deles sejam fortalecidas. Porque, irmãos, se a fé desses juniores forem fortalecidas, com certeza ele chegará na fase jovial, adorando e glorificando ao Senhor. Tá certo? Então, ora pelos nossos juniores, ora pelos adolescentes também, outra faixa etária que nós vamos orar, porque é uma fase de transição. O adolescente é uma fase de aceitação. No final de semana passado, eu estava falando na CIBA, através de um livro, falando sobre isso, né? O autor de um livro fala que o adolescente ele precisa ser aceito em determinado grupo. E, às vezes, quando eles não são aceitos, há uma série de problemas e implicações que acontecem. Então, assim, orar pelos adolescentes pela mente e o coração deles. Orar para que o Senhor tome conta, de fato, de toda a mente deles. O inimigo não tem poder sobre a mente dos adolescentes, mas eles, às vezes, querem se aproveitar de algo. Então, orar pelos nossos adolescentes. Irmãos, tem sido uma bênção isso. Tem sido uma bênção, se os irmãos quiserem presenciar, dia de domingo, a EBD, já tiveram que quebrar uma parede aqui e já vieram dizer que talvez daqui a pouco quebre outra, pastor. Porque está crescendo ainda mais aí o número de adolescentes. Isso é uma bênção de Deus. Orar para que eles continuem aqui. Tá certo? Para que eles continuem aqui e os irmãos vejam o crescimento deles, para que quando eles cheguem na fase jovem e adulto, vocês vejam e digam, que maravilha. Gastou os anos na presença do Senhor. Então, isso é uma bênção. E orar por uma faixa etária específica, terceira oração, é pelos jovens casados. Vou até tirar os jovens,
talvez solteiros aqui, não que não precise de oração, nada disso, mas os jovens casados e alguns têm comentado comigo e conversado a dificuldade que é esse início de casamento. Essa fase de transição, quando você, às vezes, não tem um acompanhamento de perto e, às vezes, dá um choque muito grande de realidade. Então, orar para que o Senhor fortaleça a fé deles, para que eles primeiro busquem individualmente, para que depois eles busquem como casal. Porque se tem algo que o inimigo tenta fazer é destruir famílias, destruir lares. Mas ele já é derrotado em nome de Jesus. Então, a nossa igreja tem uma faixa etária de jovens casados muito grande, meus irmãos. Mas é muito grande mesmo. Eu acho que, fazendo as contas, pastor Cláudio, acho que no tempo que a gente reuniu, tinha mais de 25 casais de jovens casados. Então, isso aqui já passa de 50 pessoas, facilmente, sendo acompanhadas. Então, ora por eles, gente. A casa deles precisam, que o Senhor dê sabedoria para tomar decisões, sabe? Que o Senhor dê maturidade, discernimento, para que eles entendam algumas coisas da vida. E não é porque eu vou completar 8 anos de casado que eu também saí dessa faixa etária. Não, eu também me incluo. Mas talvez já caminhei algumas léguas para que possa entender que o casamento ele é feito de muita renúncia e amor também, tá certo? Então, juniores, adolescentes, jovens casados, eu queria pedir a 3 pessoas que sentiram um desejo agora que viessem aqui orar por essa faixa etária. Que coisa maravilhosa vai ser orar pelo junior. E talvez você é pai, olha que maravilha, você pode orar tanto pelo seu filho quanto por essa faixa etária. Os adolescentes, sabe? Orar pelos nossos adolescentes que precisam e orar pelos jovens casados. Quem se habilita? Se não se habilitar, eu vou ter que convidar aqui, de maneira muito carinhosa e amorosa. Quem será o primeiro a dar esse passo de fé nessa noite? Que maravilha, Érica. Adolescente já está aqui. Quem mais? Juniores. Quem vem orar? Junior. Vem orar pelo junior, você que já foi. Chega aqui. Jovens casados. Vou pedir ao pastor Cláudio, pastor de família da nossa igreja, orar pelos jovens casados. Então, adolescente, junior e jovens casados. Oremos então. Soberano Deus, eterno e querido Pai, estamos aqui diante da Tua presença, que é inigualável, inconfundível. E é maior do que toda e qualquer presença aqui neste lugar. Antes que nós estivéssemos aqui, o Senhor já estava aqui. E muito obrigada por ter preparado esse momento. Aprove o Senhor que estivéssemos aqui reunidos em Teu nome. Nome esse que está sobre todo nome. E é o nome que nós invocamos neste momento para Te apresentar a vida de todos os adolescentes dessa igreja. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece e sonda de cada um. E sabe, Senhor Deus, o deitar, o levantar, o coração e a mente de cada um. Nós louvamos o Senhor, primeiramente, por suas famílias, que os instruem no caminho. Porque a Tua própria palavra garante e a Tua própria palavra confirma. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando ela estiver maior, estiver crescer, não se desviará. Então, isso tem acontecido. Nós louvamos ao Senhor por isso. Porque os pais dessa igreja têm ensinado as suas crianças e têm perseverado no caminho de Cristo. Nós oramos para que esse exemplo continue, essa fé seja fortalecida em famílias, esse exemplo arraste e que, em nome de Jesus, eles continuem no caminho, com a alegria da salvação, com a força que a juventude, a adolescência tem, esse amor, esse servir, esse engajamento, essa vitalidade, que ela se perpetue em nome de Jesus. Deus, e que essa fé, ó Deus, possa ser materializada com obras, com ações e relações, ó Deus, saudáveis, serviço no reino, testemunho vivo onde quer que eles andarem, que a Tua presença, ó Pai, que eles exalem a Tua presença e as pessoas ao redor sintam o cheiro suave do bom perfume de Cristo em suas vidas. Oramos para que, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo permaneça com eles em todo o tempo, protegendo, guardando, livrando de todo mal, inclusive das astutas armadas investidas do inimigo, que anda ao derredor. Nós sabemos, mas oramos
crendo que maior é o que está neles e em nós do que o que está no mundo. Então que caia por terra toda investida e todas as tentações que os envolvem, que eles mantenham os seus olhos firmes no Senhor, os olhos para o alto, para Ti, e entendendo, Senhor Deus, que todo esse envolvimento no reino e esse crescimento e todo esse trabalho não é vão no Senhor, que o Senhor está atento e vê as suas famílias, as suas ações, e que o Senhor o abençoará, livrá-los de todo mal, em nome do Senhor Jesus e no poder do Teu Espírito Santo, Pai. Abençoa os adolescentes da Tua igreja. Nós choramos e Te agradecemos. Amém. Senhor nosso Deus, ainda em espírito de oração, gostaríamos de pedir ao Pai pelos juniores dessa igreja, ó Pai. Junior, que é uma faixa etária que passa tão rápido, ó Pai. É onde começa ali a iniciação do caráter da criança, ela aprender o caminho que deve andar, que é o caminho do Senhor, ó Pai. E é lá onde ela vai entender, ó Pai, que só Tu é o verdadeiro caminho, a verdade e a vida, ó Pai. Blinda o coração e a mente desses juniores, ó Pai, que o maligno jamais venha ter poder para arrastar eles para o lado ruim, ó Pai. Sede com os pais dos nossos juniores, ó Deus, que eles possam ter força, sabedoria e discernimento para instruí-los no caminho do Senhor, ó Pai. Junior também, que é uma idade de iniciação em organizações como embaixadores do Rei e mensageiros do Rei, ó Pai. Fortalece os conselheiros, ó Pai, de ambas as organizações, que eles possam ali estar sempre ensinando, ó Pai, a Tua palavra e nada além dela, ó Pai. Pois sabemos que a Tua palavra ela é boa, perfeita e agradável, Pai. É isso que pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Maravilhoso Deus, nosso coração exulta, ó Deus, por estar na Tua presença, Senhor. Nós Te agradecemos, meu Deus, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, desfrutando, ó Deus, da Tua presença entre nós, ó Deus. Muito obrigado, meu Deus, pelo Teu amor, Senhor, amor incondicional, amor que não exige nada em troca. Ó Deus, muito obrigado pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, meu Deus. Pai, obrigado pelo Teu povo aqui reunido, Senhor. E nesse momento, ó Pai, de forma especial, nós queremos apresentar a Ti, Senhor, os nossos jovens casais. Meu Deus, sabemos, ó Deus, como é difícil o início de relacionamento. Ó Deus, as adaptações, as renúncias. Ó Pai, que o Teu amor esteja presente, ó Deus, em cada novo casal, Senhor. Pai, que eles recebam do Senhor sabedoria, Pai. Que eles recebam do Senhor a direção, meu Pai, em tudo que fizerem, ó Deus, no planejamento da família, no planejamento da vida profissional, Senhor. Ó Deus, que recebam do Senhor a sabedoria e o discernimento, ó Pai, para criar os seus filhos, ó Deus, dos caminhos, ó Deus, do Senhor. Que eles possam instruir, Senhor Deus, as crianças, para que sejam futuros jovens, adolescentes, ó Deus, comprometidos com o Teu reino, Senhor. Ó Pai, que as dificuldades que o mundo traz e impõe, ó Deus, que eles possam superar, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa livrá-los das tentações, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor possa livrá-los, ó Deus, dos apelos deste mundo, Senhor. Ó Pai, que o divórcio ele não seja a opção para esses jovens casais, meu Deus, mas que eles entendam o Teu propósito para o casamento, que seja indissolúvel, que seja até que a morte os separe, meu Deus. Que eles possam, ó Pai, entender, Senhor, os Teus princípios para o casamento. E que a Tua boa mão, ó Deus, esteja sobre a vida de cada um deles, Pai. Que o Senhor prospere os seus caminhos. Ó Deus, que o Senhor os faça perseverar em Te obedecer, em Te seguir e em Te servir. Que sejam verdadeiras bênçãos aqui na igreja e onde quer que eles estejam, onde quer que eles vão, ó Deus, que eles sejam luz, que eles sejam sal, que eles possam também, ó Deus, influenciar este mundo e que as pessoas lá fora no mundo possam ver Jesus Cristo por meio desses jovens casais, Pai. Ó Deus, protege-os, ó Deus, de todo o mal, Senhor. Que o inimigo não lhes toque, Pai, mas que o Senhor possa estar revestindo-os, ó Pai, e enchendo-os
com o teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos. Para encerrar esse momento, nós irmos ao louvor. Vou pedir ao pastor Paulo, por favor, para orar pelo nosso congresso que se inicia amanhã. Por gentileza. O pastor Mário Sérgio chega amanhã também, então orar pela viagem dele, que ele chegue em paz, que esse congresso seja uma bênção também para a glória de Deus. Oremos então, irmãos. Obrigado, Senhor, nessa noite aqui reunidos. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor. O Senhor que está nos céus, mas que está aqui conosco também. Muito obrigado, ó Deus, por tua graça, que é maior que todo o nosso pecado, Senhor. E agora, nesse momento, nós temos a oportunidade de interceder, de clamar pelo Congresso de Jovens, Senhor, 2025. Toma, Senhor, cada ato desse congresso, cada parte dele, até nas brincadeiras o Senhor seja louvado e agradecido, com clima de comunhão e de confraternização entre os nossos jovens do sábado à tarde. Amanhã à noite a abertura seja uma bênção. Amém. Portanto, te pedimos que o Senhor traga em paz teu servo pastor Mário Sérgio, Senhor. Faz com que ele chegue aqui, Senhor, e também, enquanto ele esteja conosco aqui, o Senhor fica com os seus entes queridos, sua família. Ó Deus bendito, colocamos em tuas mãos, pois, no domingo aqui com a tua igreja, manhã e noite. Intercedemos, ó Deus, que não seja mais um congresso, mas que seja um congresso que venha e que marque positivamente a vida de jovens e adolescentes da tua igreja, Senhor. Muito obrigado. Oramos pela vida do pastor Júnior, que tem liderado junto com a diretoria, com a sua equipe. Senhor, dá graça a cada um durante esse tempo, para que ações continuem sendo desenvolvidas para o fortalecimento da nossa juventude. E o congresso é essa ferramenta que nós temos agora. Portanto, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando ao nosso Deus através dos cânticos nessa hora. Amém, glória a Deus. Coloquemos-nos de pé e vamos adorar ao Senhor. Essa canção é uma oração ao Senhor, de reflexão por nossas ações e um pedido de libertação também, entendendo que nós somos casa do Senhor e que se o Espírito Santo estiver em nós, fazendo morada, nós conseguimos vencer o pecado. Porque o Cristo que habita em nós é maior do que o nosso pecado. Vamos orar nesta noite, assim, em nome de Jesus. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito,
espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. O Espírito sobre a carne e reina o Espírito sobre a carne. Amém. Na hora que a gente ensaiou. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim.
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Amém. Vamos continuar orando ao Senhor, clamando ao Espírito Santo que interceda por nós. Em nome de Jesus. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Vamos orar novamente. Espírito Santo, Espírito Santo. Você pode declarar com toda a força do seu coração. O nosso Deus te ouve nessa noite, Ele está presente aqui. Leve pra Deus
corações aqui nessa noite. Pai, porque nós entendemos que o Senhor sonda e os vê e o conhece no íntimo do seu coração. Então, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha estar, Senhor Deus, guardando, confortando, fortalecendo cada coração. Mente, corpo, alma e espírito, Senhor Deus, trazendo vigor, trazendo alegria e contentamento do Senhor, porque nós sabemos, Deus, que o Teu Espírito Santo, que o próprio Deus renova as nossas forças, e ainda que nós caminhamos e corramos, nós não nos cansaremos, nós não nos desfaleceremos, porque o próprio Deus peleja por nós, o próprio Deus está conosco. Então, que em nome de Jesus, Pai, todos que estão aqui, sintam-se abraçados por Ti, sintam-se acolhidos pelo Teu Espírito Santo, porque a Tua presença é viva em nosso meio. Então, que em nome de Jesus, Pai, aquele é o Pai que está com o seu coração mais contrito e abatido, porque o Senhor sabe, contempla e vê, que o Senhor traga à memória a esperança do sacrifício vivo que o Senhor fez naquela cruz, entregando o Teu próprio Filho por amor a cada um que está aqui. O Senhor nos ama, e isso já é motivo suficiente para sermos gratos ao Senhor e celebrarmos a alegria da salvação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Convidar o pregador da noite, seminarista Jonathan, tem a incumbência de nos trazer o recado do Senhor. Orar por esse varão valoroso, para que o Senhor o use nessa noite. Podemos orar, meu irmão? Amém. Vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela vida do Jonathan, que tem sido uma bênção na minha vida, meu ministério, na Tua igreja. Eu desejo nessa hora, Senhor, que o Senhor use o Teu filho. Sabemos que quando chegamos aqui, nosso coração começa a bater um pouco mais forte, nossas mãos começam a suar, mas nós queremos Te pedir, Senhor, calma, sabedoria, maturidade, discernimento e o principal, dependência do Espírito Santo para o Teu filho. Faça com que ele fale daquilo que o coração dele está cheio, daquilo que ele já tem estudado e meditado no Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite através da vida do Jonathan, Senhor. Usa ele para louvor da Tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte de Deus, igreja. Amém? Amém. Muito feliz pelo convite, pastor. Aos que não me conhecem, sou Jonathan, membro e seminarista dessa igreja. Estou no 6º período do seminário, próximo aí de terminar essa empreitada. Então, às vezes parece um pouco longa, já quase 4 anos, né? Estou no terceiro, finalizando o 3º ano, próximo ano e para o 4º ano do seminário. Uma bênção, graças a Deus. Pude aprender muito até aqui e tudo que a gente aprende de forma teórica no seminário é tão enriquecedor quando você deságua na prática da igreja. Acredito que o que me trouxe mais até aqui, que eu aprendi com o seminário, é de entender, enxergar de forma mais palpável algumas feridas que a gente vê na igreja. Algumas coisas que muitas vezes passam despercebido, mas o seminário, a teoria me ensinou a entender algumas questões práticas. E que então eu possa cada dia mais e mais estar contribuindo com essa igreja. O tema da mensagem é as sutis estratégias do inimigo. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, por favor. Leiamos. Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
Eu, particularmente, algum tempo atrás, ao ler esse versículo, quando lia, automaticamente vinha a referência visual daquilo que a gente muitas vezes já viu em documentários animais, né? Sobre aquele leão com toda a sua fúria, a busca da sua presa. Essa referência era muito automática na minha mente quando eu lia isso e essa referência ao leão. E, de fato, o diabo ele está ao nosso derredor da mesma forma, com a intencionalidade ativa de nos perseguir e de, se deixarmos ter a oportunidade de nos tragar. Porém, há também uma condição passiva, que é a forma sutil que ele trabalha nas nossas vidas. Se a gente for analisar o contexto histórico da igreja, desde até aqui, nós podemos perceber que o inimigo já tentou contra ela de forma ativa, perseguindo de várias formas. Só que o efeito que isso teve não foi positivo para ele, foi para a igreja. Quanto mais a igreja foi perseguida, mais ela cresceu. Glória a Deus. E se eu consigo perceber isso, obviamente o diabo também. E se o ataque de fora para dentro não surtiu o efeito que ele queria, talvez ele já até aqui tenha pensado que o ataque interno possa surtir o efeito que ele queira. Então, as sutis estratégias do inimigo contra a igreja são muitas vezes ataques internos a ela. Porque o inimigo não pode atacar, tentar contra a igreja, porque a noiva de Cristo é do Senhor e nada pode nos tragar, nada pode nos tirar das mãos de Deus. Amém? No sentido católico universal da igreja, a noiva de Cristo é do Senhor, mas no sentido comunitário e local, o inimigo pode tentar e destruir uma igreja comunitária, através de divisões, conflitos e discórdias. A igreja ela pode deixar de existir por essas razões. E é justamente aqui que eu quero conversar com vocês sobre 5 pontos de estratégias sutis que o inimigo tem contra a igreja e contra o cristão. O primeiro deles é, o diabo ele não precisa te perseguir se ele consegue te convencer a parar de avançar. Hebreus 12, do 1 ao 2 diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Existe em nós uma condição do pecado, de uma natureza pecaminosa. Nós nascemos inclinados a ela, tendenciamos ao erro. Isso é uma condição nossa. Ou seja, nós nascemos no negativo. Então não existe nulidade, não existe o zero, não existe o meio termo na vida cristã. Se estagnamos, se paramos, logo nós estamos indo ao pecado, porque nós tendenciamos a isso. A vida com Deus, ela precisa continuamente, constantemente, progressivamente ser feita, todos os dias. Porque se estagnamos ou paramos, é aí onde surge a oportunidade de o inimigo trabalhar em nossas vidas. A vida cristã, ela exige intencionalidade constante. É preciso buscar Deus todos os dias, não como obrigação, mas como sobrevivência. Precisamos entender que a fé não é um lugar onde se chega, mas um caminho em que se caminha. Sem esforço, não há permanência. Sem vigilância, não há liberdade. E sem busca, não há encontro. Afastar-se de Deus não exige rebeldia escancarada, basta ficar onde está. Porque existem várias formas de ficarmos parados. Até mesmo servindo na igreja, por incrível que pareça, pode ser uma estagnação. Quando nós fazemos isso de forma obrigatória e não encontramos o prazer mais nisso. Nós fazemos pelo mero cargo que nos foi dado. Fazer isso é estar estagnado também. Porque nós não fazemos pelo prazer de estar na presença de Cristo e na comunhão dos santos. Outras vezes, também é uma falsa sensação de estabilidade em nossas vidas, onde acreditamos que não precisamos mais crescer espiritualmente. O diabo, então, trabalha com a sutileza, nos convencendo de que a pausa é inofensiva, mas, na verdade, ela é o início do nosso afastamento. A Bíblia ela nos ensina que a vida cristã é uma caminhada constante. Filipenses 3, 13 e 14 é um versículo conhecido que diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo.
Se o inimigo consegue nos convencer a parar de orar, a parar de buscar a presença de Deus, a parar de evangelizar, então ele já venceu. Porque um cristão estagnado, ele se torna uma presa fácil. Quando um soldado ele para de treinar, ele se torna vulnerável no campo de batalha. E da mesma forma é o cristão. E, portanto, mesmo se as dificuldades surgirem em nossas vidas, nós precisamos entender que precisamos avançar, continuar, perseverando em Cristo. Porque se está ruim com Ele, é pior sem Ele. E aqui eu queria trazer uma pergunta reflexiva sobre a nossa vida espiritual, quanto a se existem motivos ou razões dos quais a gente tem parado na nossa vida de serviço eclesiástico e na nossa vida espiritual. Ou melhor, quais os motivos nos conduzem a isso? Eu já vi casos onde existiu desavenças dentro de um ministério e a pessoa deixou de servir na igreja por causa disso, porque não lidou bem com uma das outras pessoas que trabalhavam junto com ela na igreja. Já vi casos onde a pessoa deixou de ter um cargo na igreja e agora parou de ir para a igreja porque não tinha mais o serviço a ser feito. E era a única forma que ela estava assiduamente indo para a igreja. E essas são as estratégias sutis do inimigo contra nós. De forma interna, ele nos conduz a buscar, a pensar pequenas coisas que nos afastam de Deus sem sequer percebermos. O segundo ponto que eu queria trazer é que Satanás não precisa trancar você em uma prisão se ele consegue te convencer de que a cela é confortável. João 8,36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Podemos observar bem isso, por exemplo, em um pecado que não queremos abandonar. No início, ele parece um pouco inofensível, até mesmo prazeroso. Só que com o tempo ele se torna parte da nossa rotina. E começamos a justificar sua presença na nossa vida. O diabo ele nos convence de que não precisamos sair dali, que está tudo bem assim. A cela confortável aqui também pode ser uma vida cristã superficial. Quantas pessoas vivem presas a uma religiosidade, frequentando cultos, buscando prosperidade, estabilidade emocional, mas sem ter uma vida real com Deus? Outro exemplo dessa prisão ilusória é quando trocamos nossa comunhão com Deus pelas distrações do dia a dia. Quantas vezes dizemos que não temos tempo para orar, para ler a Bíblia, para buscar a presença do Senhor? O inimigo ele não precisa nos impedir de orar, basta nos convencer de que estamos ocupados demais para isso. Nós invertemos Mateus 6,33. Nós não buscamos o reino de Deus como primazia. As outras coisas vêm em primeiro lugar. O mundo está cheio de coisas que, disfarçadas de liberdade ou prazer, na verdade, nos aprisionam de forma sutil. Muitas vezes, essas prisões são invisíveis, mas profundamente reais. A primeira delas é o medo e a ansiedade. O medo do futuro, a preocupação do porvir, a ansiedade pelas circunstâncias da vida, sejam financeiras, sejam de planejamentos, objetivos. Quando nos apegamos demais, de forma demasiada a elas, quando nos deixamos ser dominados por isso, pelo medo, pela preocupação e pela ansiedade, nós deixamos de experimentar a liberdade que vem na confiança de Cristo, Jesus. Quando depositamos a nossa vida plenamente, confiando que o Senhor é o provedor dela, nós encontramos paz em Deus. E se estamos ansiosos, amedrontados, aflitos com o amanhã, é porque nós não estamos depositando a confiança em Cristo Jesus. A segunda é a falta de perdão e amargura. Quando alimentamos mágoas, ressentimentos, nós nos tornamos prisioneiros do nosso próprio coração. O perdão ele nos liberta, mas o orgulho e o desejo de vingança nos aprisionam. A amargura nos impede de avançar, de curar, de experimentar a paz verdadeira em Cristo. Eu tenho uma experiência muito prática quanto a isso na minha vida, sobre entender o que é ter um coração liberto do perdão, de dar um perdão a quem não merecia e de eu ser perdoado por algo que eu não merecia ser perdoado.
passar pelas suas duas experiências e ter um coração entregue ao Senhor foi a melhor coisa que eu fiz. De me libertar disso, das amarras, daquilo que eu achava que o indivíduo não merecia perdão pelo que ele fez comigo, e ao mesmo tempo de achar que eu não merecia um perdão pelo tropeço que eu já fui na vida de alguém. De entender que o Senhor é o Deus da minha vida e de que as minhas ações elas já foram perdoadas em Cristo Jesus e de que a vida daquele que eu preciso perdoar também está nas mãos de Deus, é aquilo que nós precisamos fazer como cristãos. Cristo nos perdoou, Ele morreu em nosso lugar. E não há nada nessa vida que seja tão danoso ou grave que alguém possa ter feito por você, que você fez por Jesus. Não existe nada nessa vida que alguém possa te ofender, que seja tamanha a ofensa que você fez por Cristo. E foi a partir disso que eu entendi o perdão. O terceiro é o comodismo e o conformismo. Muitas vezes, a maior prisão e a que vem da inatividade, do conformismo, quando nos acomodamos com a nossa vida espiritual, achando que está tudo bem, não crescemos, e o comodismo nos mantém estagnados, e embora pareça uma falsa paz, na verdade, estamos presos ao medo de mudança, ao fato da disposição para crescer em Cristo Jesus. Essas prisões nos prendem de maneiras que nem sempre conseguimos perceber imediatamente. Elas nos afastam do propósito de Deus para nossas vidas e nos mantêm vivendo uma liberdade ilusória. No entanto, Cristo nos chama a uma liberdade real, onde o pecado não tem mais poder sobre nós. O medo não tem mais poder sobre nós. Onde o orgulho não tem mais poder sobre nós, e nem as distrações. E esse lugar é na comunhão dos santos, é na casa de Deus e na presença de Cristo. Só nós encontramos força na caminhada quando encontramos também aquele que pode nos levantar e apoiar. Na caminhada cristã, nós só conseguimos ir mais adiante se tivermos alguém nos acompanhando. E a igreja é o lugar disso. Se a gente for perceber as cartas de Paulo, sempre existe um contexto teológico que ele traz, mas que vai desaguar em grande parte dos seus livros no objetivo da comunhão da igreja. 1 Coríntios, a gente vai perceber isso em 1 Coríntios 5, onde ele vai trazer essa problemática, tentando a resolução para a comunhão dos santos. Gálatas, da mesma forma. Efésios, da mesma forma. O objetivo é sempre fazer com que a igreja esteja unida, de forma saudável. Porque o entendimento é de que só a igreja pode se dividir. O inimigo não pode ir contra a igreja. Apenas a igreja pode se dividir. E Paulo entendeu isso. Obviamente. Que o objetivo sempre principal a respeito do que a gente pode trazer de forma teológica na adoração dentro da igreja é buscando a comunhão, a saúde do corpo. E nós só entendemos a respeito da saúde do nosso corpo quando entendemos se temos dores ou não nele. E se eu sou o braço e ainda não sei se minha perna está doendo, é porque eu não fui atrás dela para saber. A comunhão, ela exige contato, vivência. Um corpo, ele precisa estar junto, unido. Não apenas numa escala de 1 para 7, de 1 para 6, perdão. Não apenas vindo no domingo e buscando saber o que será dos outros 6 dias da nossa semana. Mas sabendo que nós faremos nos outros 6 dias da nossa semana para Cristo, para a nossa comunhão com os outros irmãos da igreja, e nos alegramos por essas razões no culto de domingo. O terceiro ponto que eu queria trazer é que o diabo não precisa te afastar de Deus, se ele consegue te manter ocupado demais para perceber que está longe, mesmo parecendo estar perto. Lucas 10, 41 e 42 vai dizer: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária.
Uma das estratégias mais perigosas do inimigo, muitas vezes não é o pecado escancarado, mas a distração. Ele não precisa fazer com que você negue a Deus abertamente. Basta fazer com que você se distraia tanto com outras coisas que, sem perceber, se afasta dele. Eu, como jovem, então, tenho uma relação com outros jovens que, dentro da semana, estão muito mais ocupados com atividades seculares do que da igreja. E não no sentido de programações, mas de convivência com os irmãos. Não há nada mais saudável ao molde do caráter do indivíduo quanto ao cristão do que a convivência com outras pessoas. Os juniores, eles vão entender, como já foi falado aqui, sobre seu caráter, aquilo que eles devem ou não fazer, na prática, na experiência disso. Ouvindo dos conselheiros e olhando e visualizando os outros juniores, os outros amigos, o que eles fazem ou não fazem. Porque se eles forem influenciados ao bem, eles farão bem. Mas se eles forem influenciados ao mal, farão mal. E a gente precisa, e aí aos pais, vocês precisam entender aonde os filhos de vocês estão, não só no desenvolvimento, quanto a objetivos e planos financeiros, de carreira profissional e tudo mais, aos filhos, mas também de caráter. Precisam saber com quem eles andam, o que eles fazem. E não de forma controladora. É saber quem são os amigos, e aqui na igreja, onde é o lugar a se ter bons amigos. A minha experiência pessoal é de que quando eu fui lá para fora, nasci no Evangelho, fui criado na igreja, mas já me desviei dos caminhos do Senhor. E isso se tornou muito lúcido a entender como as amizades nos afastam de Deus ou nos aproximam de Deus. Nós somos instigados a buscar, a ler a palavra junto a outros amigos quando eles fazem a mesma coisa. Nós somos constrangidos a vermos amigos servindo na casa do Senhor. Em contrapartida, também podemos ser influenciados a fazer coisas que não agradam a Deus, porque outros amigos estão fazendo. E aqui, a gente precisa entender justamente quanto a praticidade da vida cristã, sobre a amizade, sobre os jovens estarem na casa de Deus, porque o domingo a gente pode estar aqui, mas o contato nem sempre é tão horizontal como nós queremos. O domingo é o dia de adoração ao Senhor, de sacrifício. Muitas vezes nós não temos contato de conversar, de falar sobre a vida, de compartilhar experiências. O pastor falou sobre jovens casados. Eu sou um exemplo disso, da necessidade da troca e do compartilhar de experiências sobre a vida de casado. É um mundo totalmente distinto e diferente, onde a gente começa a andar quando casamos. E saber que há apenas uma tempestade, um copo d'água, que muitas vezes acontece na nossa casa, só entendemos o quão pequeno é alguns conflitos quando as experiências são trocadas com outros casais. Pelo menos essa foi a minha experiência em alguns conflitos que eu tive em casa, com a minha esposa. De entender que algumas discussões eram tão efêmeras e pequenas, mas só entendemos isso quando compartilhamos essa troca de experiência com outros casais que passaram por coisas parecidas. E isso, no contexto geral, só pode existir justamente quando há uma vivência além do domingo na igreja. Os mais jovens necessitam trocar experiência com os mais velhos. A gente precisa ter uma tutoria, ser mentorado por vocês mais velhos. É complicado falar isso hoje, é mais fácil falar isso porque na minha adolescência eu não pensava assim. Eu queria ser dono do meu próprio nariz, eu queria desvendar o mundo por mim mesmo. Eu achava que nenhum dos conselhos eram tão valorosos quanto a minha própria experiência nos caminhos.
no erro ou no acerto. Hoje eu percebo que isso era apenas um devaneio da minha cabeça. A sabedoria está justamente no ouvir os conselhos dos mais velhos. E a gente precisa colocar isso como algo mais prático na vivência da igreja. De sermos conduzidos por vocês, cada dia mais e mais. Não apenas como grupos separados ou ministérios separados, mas a troca de experiência ela precisa ser vívida dentro da igreja. Não só nas programações, mas na vida comum e ordinária. Amém? O quarto ponto que eu queria trazer é: o diabo ele não precisa te assustar se ele consegue te fazer rir das coisas que deveriam te deixar assustado. Isaías 5:20 diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. O mundo hoje faz piada do pecado. O que antes era visto como errado, agora é tratado como algo normal e até engraçado. A imoralidade, a corrupção e o desrespeito aos princípios de Deus estão sendo cada dia mais e mais banalizados. E o diabo sabe que se ele tornar o pecado algo comum e divertido, as pessoas não levarão mais a sério. Ele trabalha justamente para que tudo que leva à condenação seja visto como algo trivial e sem importância. E dessa forma, muitos cristãos começam a se acostumar com isso. Aos poucos vão perdendo a sensibilidade espiritual. O que antes causava incômodo agora se torna normal. Mas a Bíblia nos alerta que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa mudança na percepção do pecado é um reflexo do afastamento crescente dos valores cristãos na sociedade. E em parte disso nós temos culpa também como igreja, que muitas vezes nos acomodamos em apenas julgar e não somos um meio de transformação lá fora. Estamos vivendo em um tempo onde a verdade é cada dia mais e mais distorcida e relativa, onde a imoralidade é flexível e onde a santidade é ridicularizada. O próprio conceito de pecado tem sido diluído e redefinido. E as consequências espirituais de um comportamento errôneo já não têm mais o peso espiritual, moral que deveria ter. No entanto, é importante deixar claro algumas questões que, a partir disso, podem ser criadas em nossa mente. A preocupação com alguns pecados visíveis que são reconhecidos dentro da igreja muitas vezes se torna o foco dela, enquanto outros pecados são minimizados ou ignorados. Frequentemente, podemos ver o julgamento de coisas que são visíveis aos nossos olhos e são pecados. Precisamos sempre estar atentos a isso. Porém, existem gritos silenciosos quanto coisas que não são tão visíveis aos nossos olhos e que acontecem na igreja. Sejam elas a difamação, a fofoca, a opressão, a violência, o abuso. Essas feridas sangram nas sombras muitas vezes sem o devido cuidado, enquanto estamos focados nos pecados visíveis e esquecemos da dor que está se espalhando ao nosso redor. Não é só responsabilidade pastoral entender e cuidar sobre irmãos que passam por isso. É responsabilidade também da igreja. Nós podemos ver um exemplo prático de um irmão chamado Barnabé na Bíblia. O significado de Barnabé, alguém sabe qual é? Do nome Barnabé? Filho da exortação. E é interessante a gente perceber, então, em Barnabé, o exemplo de exortação. Existe uma passagem onde há um conflito entre Barnabé e Marcos, justamente sobre um homem chamado Marcos, e de certa forma deixou Paulo na mão na primeira viagem missionária, onde ele retornou para casa e deixou Barnabé e Paulo sozinhos na caminhada. Só que Marcos ele quer uma nova chance para ir com eles na segunda viagem. Paulo se recusa a levá-lo. Barnabé então decide que Marcos vai com eles. E isso acaba aqui dividindo os dois. Paulo vai para um lado e Barnabé vai com Marcos para outro. E é interessante a gente entender, então, que o sentido de Barnabé sobre exortação é chamar para perto. Exortar é chamar para perto. Se a gente vê um amigo, um irmão que caiu,
A nossa ação em exortá-lo é chamar para perto, acolhê-lo, caminhar com ele. Por mais que a gente tenha ao nosso lado um Paulo que se recuse a isso. Mas o nosso objetivo como irmão, como corpo, é sempre acolher e chamar para perto aqueles que caem. Porque podemos ser passivos disso também. A fofoca, o orgulho e a busca desenfreada por poder se infiltram cada dia mais e mais livremente entre nós. Quantos em nossos corredores vivem em busca de reconhecimento, poder e controle, utilizando palavras de condenação contra os outros, ou se alimentando da fofoca? O maldizente, o orgulho e aqueles que se deixam guiar pela ambição na igreja muitas vezes passam despercebidos, enquanto outros são julgados por questões que ficaram visíveis. A verdade é que o pecado em todas as suas formas é igualmente repulsivo aos olhos do Senhor. E cabe a nós exortar. E a forma que devemos exortar é sempre cuidando e chamando para perto. O quinto ponto que eu quero trazer é: o inimigo não precisa te empurrar para o erro, se ele consegue te convencer de que não é errado. Vamos ler Gênesis 3. Leamos. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Até aí. Volta no versículo 2, por favor. Perdão, no 1. Algumas versões traz essa fala justamente da serpente, dizendo: é verdade que Deus disse a vocês que não devem comer do fruto? A primeira coisa que o inimigo faz aqui é justamente relativizar a verdade. Ele traz dúvida sobre o que é verdade ou não. É verdade que ele realmente disse isso? E aí, logo em seguida, Eva diz que sim. Pode passar, por favor? Novamente. No 4. E aí ele diz, o diabo, a serpente: é claro que vocês não morrerão. Então ele começa a iludir, a trazer questões ilusórias a respeito da verdade. Olha, a verdade realmente é essa? É. E a gente vai morrer se fizer isso. E aí ele começa a trazer dúvida logo em seguida. Eu acho que vocês não vão morrer. É claro que vocês não morrerão. O diabo é mestre em distorcer a verdade desde o Éden. Sua estratégia é a mesma: plantar a dúvida e relativizar o pecado. Ele não precisa nos forçar a errar, basta nos convencer de que aquilo não é errado. Quantas vezes ouvimos frases como: Deus entende, isso não é pecado, os tempos mudaram, isso precisa ser atualizado. Essa é a voz do engano, levando as pessoas a justificarem seus erros em vez de se arrependerem. Provérbios 14:12 vai dizer que há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. E por essa razão nós precisamos entender sobre estarmos firmes na verdade da palavra. O diabo sabe que o cristão não cairia facilmente em um pecado escancarado. Talvez. Por isso ele age como fez no Éden, trazendo pequenas distorções da verdade. A estratégia do inimigo não é dizer peque, mas sim que isso não é pecado. Ele redefine conceitos, dizendo que não é mentira, é uma omissão. Não é adultério, é uma conversa inocente. Não é idolatria, é só uma admiração profunda. Não é fofoca, é um desabafo. Não é falta de compromisso, é foco na vida pessoal. Não é negligência espiritual, é só um tempo para mim. Não é relativismo, é só uma visão mais ampla da vida. Não é afastamento, é só uma fase. A tática dele é fazer com que nossos conceitos, que deveriam ser baseados na verdade absoluta de Deus, sejam redefinidos. Ele coloca ideias que parecem inofensivas, mas que na prática desvirtuam completamente a santidade das nossas ações. Ele quer que sejamos tolerantes com aquilo que na realidade é pecado.
Ele quer nos convencer de que não estamos fazendo nada errado, apenas tomando algumas liberdades, aquilo e ali, porque convém fazer. Essas pequenas distorções podem parecer inofensivas, mas elas têm um grande impacto na nossa vida cristã. Quando percebemos, já estamos distante do caminho certo, achando que ainda estamos nele. Por isso nós precisamos ser firmes na verdade, zelosos nela. Porque o inimigo vai tentar de várias formas contra a nossa vida e contra a igreja. E se ele percebeu que ataques ativos e diretos a ela não têm surtido o efeito que ele queria, distorcer de forma interna é o que ele vai buscar cada dia mais e mais fazer. Seja nas referências que vemos na Bíblia, como nos dias atuais. Seja tentando distorcer a palavra de Deus, seja tentando distorcer a moralidade cristã, seja tentando distorcer aquilo que nós entendemos como saudável à igreja. A gente precisa estar alerta e vigiando a respeito disso, todos os dias. Lembrando que a nossa perseverança ela precisa existir constantemente, dia após dia. Porque se nós estagnamos, se nós paramos, nós tendenciamos ao pecado. Amém? Para concluir, Efésios 6:11, vamos ler? Todos juntos. Toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. O diabo é um mestre da sutileza, como a gente pode perceber um pouco aqui. Ele não precisa empurrar você para longe de Deus, se consegue fazer com que pouco a pouco o seu coração se afaste de Cristo, sem te tirar da igreja. Ele não precisa trancar você em uma prisão, se consegue fazer com que você se acomode nela. Ele não precisa forçá-lo a pecar, se pode convencê-lo de que isso não é pecado. Essa é a grande estratégia do inimigo. Distorcer a verdade, enfraquecer sua vigilância e, sem que perceba, afastá-lo do caminho certo de Deus. Jesus nos alertou sobre isso quando disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O problema é que muitos de nós dormimos espiritualmente, acreditando que por não verem uma guerra declarada ou uma perseguição declarada, estamos seguros. Mas o perigo maior não está na tempestade visível, e sim na correnteza suave que desvia seu barco lentamente para longe de Deus. E, portanto, a única forma de vencer essa guerra silenciosa é com a verdade da palavra de Deus e uma vida de intimidade com o Senhor. Que sejamos, então, vigilantes todos os dias, porque o inimigo está ao nosso derredor como leão, tentando uma única oportunidade para nos tragar. E ele realmente só precisa de uma oportunidade muitas vezes. Uma coisa que eu venho percebendo no contexto de internet, principalmente, é que as ministrações que são transmitidas de igrejas que estão ali sendo cada dia mais difundidas, né, na internet, é que o termo que a Igreja Católica utiliza é novíssimos. Nós também utilizamos, que é justamente para falar sobre algumas coisas da igreja, como o inferno, sobre o diabo e outras coisas. Essas questões são cada dia mais e mais menos trazidas no contexto de internet, nas ministrações de internet. A primeira delas é porque tudo isso está voltado a um contexto de marketing e de visualização. Não são ministrações que o pessoal gosta de assistir. Pessoas que assistem, muitas vezes, as ministrações da internet buscam por coisas que inflam o seu ego, tragam uma ideia de vitória, de triunfo, e isso não traz. Falar sobre o pecado, falar sobre o diabo, não traz isso. Mas é importante porque a gente precisa estar alerta e entender quem é o nosso inimigo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, Deus bendito e poderoso, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, derramado sua misericórdia e nos livrado, como o testemunho do pastor Júnior que falou a respeito de ontem. Muitas vezes o Senhor nos livra de coisas que nem percebemos, porque o inimigo está ao nosso redor, mas o Senhor
é o nosso Deus, o nosso protetor, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na angústia. Senhor, que a gente possa confiar plenamente nos teus braços, no teu poder, na tua mão, Senhor. Entregar nossas vidas e, como filhos teus, estar vigiantes, alertas ao que o inimigo tenta contra nós. Nos dá força, nos fortalece, Senhor. Que a gente possa buscar fortalecer os nossos irmãos também. Obrigado, Senhor, por tudo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando esse jovem seminarista e nós vamos continuar louvando a Deus. E nesse momento, quando estamos louvando, você pode devolver, tá certo? Aqui dízimos e ofertas. Isso. O João já vai pegar o gasofilaço aqui. Então você pode trazer sua oferta ou fazer o Pix também, aqui tem um QR Code, tá certo? Vamos louvar com palmas. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho nas estrelas, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Graças a Deus, irmãos. Vamos
dar os contornos finais ao culto dessa noite. E nós temos aqui motivo de gratidão e de intercessão, de oração. O sobrinho do irmão Jurandir, o André, acabou a cirurgia, uma cirurgia... toda cirurgia tem suas implicações, né? Mas tem cirurgias que têm implicações maiores. Foi o caso dele. Não é? Uma cirurgia cardíaca, e para um jovem de 32 anos, então também de longa duração. Mas terminou. O irmão Jurandir estava ali nos comunicando. Nós vamos orar, agradecendo. Lá no grupo do Coral Voz de Sião, os irmãos lá, os coristas, têm orado, têm já acompanhado. Nós vamos orar também. Irmãos, hoje à tarde eu tive com o irmão Valdilon, a esposa da irmã Nair. O irmão Valdilon, ele está hospitalizado no HU, no Hospital Universitário. E assim, foi uma visita muito, muito emocionante. É porque a gente tem que segurar, né, porque ele já está chorando. Se eu for chorar também, não é? E me emocionar, mas assim, muito. É aquele tipo de visita que a gente vai e a gente volta assim, muito, muito, muito abalado, né, assim, emocionalmente, por causa da proximidade, do acompanhamento. Há 7 anos atrás, eu pensei que tinha sido menos tempo, mas já tem... Eu estava nos 50 anos de casados deles, de Nair, de Valdilon, né, celebrando. Então, assim, vamos orar pelo Valdilon. E eu saí de lá, irmãos, saí assim, triste, mas saí também com uma lição de vida, porque o irmão Valdilon, ele não reclamou nada. E ele tem sentido muitas dores. A medicação ajuda, mas às vezes não. E cantamos lá, oramos com ele, oramos com a irmã Nair, e eu peço aos irmãos que orem por ele, tá certo? Ele pode receber visitas, é só comunicar à família, mas assim, é muito prático. Você tem proximidade com o irmão Valdilon e querendo visitar, as visitas de 14 a 16, só não tem visita dia de sábado, mas pode ir lá visitar, e é bom comunicar à família, pede a Leide aqui para fazer o contato, né? E nós vamos, então, orar também pela irmã Odete. Ontem o pastor Cláudio esteve lá. Queria muito. A gente teve que trocar na terça. Da terça para a quarta, não é? Eu fui na visita da terça, a irmã Josefina Teles, que é aniversariante, e o pastor Cláudio teve que ir ontem, porque eu não tinha condição de ir ontem à tarde, não é? E vamos orar por Odete também. Eu vi algumas fotos, vou olhar melhor, o Leide mandou, não é? A Odete, que sempre cantou nos nossos retiros, é enfermeira, ganhou uma família para Cristo Jesus, que é a família de Mirelle, né, a família de Marília, de Marluce, né, Martinha. Então, essa família foi através da instrumentalidade de Odete, enfermeiras, ambas trabalhando no hospital, e ela ganhou para Cristo essa família. Então, nós vamos, irmãos, nos colocar em pé, vamos encerrar em pé, orando e intercedendo por essas famílias, agradecendo também. Hoje também não teremos o momento nosso de coinonia, mas voltaremos, né? Voltaremos, tá certo? A idealizadora, junto comigo, hoje ainda estava comentando, né? Ela disse, não, mas vamos voltar, né? Vamos voltar. E aí, eu mesmo estou sentindo muito, porque é um negócio que eu coloquei no meu coração. Coloquei mesmo e acho muito bom. No domingo não tem condição de fazer. Então, às quintas-feiras a gente não vai deixar acabar, né? Então, aguarda um pouco aí, tá certo? E nós vamos... É impressionante como Sônia tem, ela pensa nos irmãos que vêm direto para cá. Ela disse, mas fulano vai direto. Fulano, ciclano está lá. Eu digo, Sônia, é esperar agora, né? Você se restabelecer para poder voltar com a ajuda de outros, enfim. Vamos lá, né? Hoje não teremos. Oremos então e com a bênção estaremos encerrando o culto dessa noite. Irmãos, também, já posso avisar, eu farei cirurgia no dia 25, tá certo? De agosto. A cirurgia já está marcada, agendada, pode até ser antes, se houver vaga, e eu quero, mas 25 de agosto é o dia, uma segunda-feira. Então, os irmãos estejam orando por mim, tá certo? Eu vou fazer uma cirurgia bariátrica. Não me diga, por favor, para não fazer, porque eu já estou decidido, tá certo? O que você pode fazer é orar por mim, tá bom? Ore por mim, porque eu preciso de oração. Estou tranquilo, naturalmente,
uma certa, né, só sentimento de apreensão vem porque nós somos humanos, né? Mas eu estou decidido. Então, não me diga, por favor, tá certo? E os irmãos não vão chegar para mim e dizer, pastor, não faça não, tem outra alternativa. Não, está decidido já, né? Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado nessa noite. Esse mês nós estamos aqui com os nossos jovens, a nossa juventude, participando, eles participam, mas esse mês mais ainda, aqui intensificada, cada quinta-feira, através da direção, da palavra. Nós louvamos, ó Deus, o teu nome, pela vida do seminarista Jonathan, obrigado pela sua vida. Ó Deus, colocamos aqueles que já passaram, vão passar nas outras quintas-feiras. Agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa juventude. Colocamos mais uma vez o congresso, que se iniciará amanhã. E agora, Senhor, nós oramos pelos nossos irmãos que estão enfermos. Ó Deus, colocamos a vida da irmã Odete, colocamos a vida do irmão Valdilon, Senhor, oramos por eles. Ó Deus, sustenta-os com a tua graça, com o teu poder. Agradecemos a cirurgia do André, Senhor, sobrinho do Jurandir, nosso irmão. Toma-o em tuas mãos, Senhor, que o pós-cirúrgico, o restabelecimento, Senhor, seja pleno. Ajuda aquele jovem pela tua graça, Senhor. Ó Pai bendito, nós, ó Deus, colocamos também, já oramos pela minha cirurgia, eu oro ao Senhor, te peço graça, ó Deus, e creio que a necessidade dela. Portanto, ajuda-me, Senhor, a ser disciplinado antes e depois. Nós, ó Deus, oramos nesse sentido. Agradecemos por cada pessoa que aqui veio, cada irmão, cada irmã. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui tendo esse privilégio de cultuar o Senhor. Dados um restante de noite na tua paz. Que nós chegamos em paz em casa, Senhor. Que ninguém intente contra a nossa vida. Que, ó Deus, a irresponsabilidade, às vezes, no trânsito de um de outro, não nos chegue, Senhor. Livra-nos, ó Pai bendito. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho, e a consolação e a comunhão do Espírito seja conosco. Hoje e sempre nós podemos dizer amém.